eu vou trazer para vocês mais duas fontes não renováveis, tá? A primeira que a gente viu foi o petróleo, conversamos bastante sobre ela e também sobre o pré-sal. E agora eu vou falar com vocês sobre o gás natural e também sobre o carvão mineral. E aí, depois, na próxima aula, eu fecho com energia nuclear e a gente termina essa parte de matriz energética, beleza? Vou começar primeiro com o carvão, pessoal, porque o carvão é aquele que tem a menor parcela das fontes não renováveis, né? A nuclear está aumentando, né, com Angra 1, Angra 2 e Angra 3 em construção, mas o carvão é aquele que tem uma parcela menos significativa e que vem mais diminuindo nos últimos anos, mas ainda assim faz parte da matriz energética brasileira, tá? A primeira coisa para a gente entender bem esse processo, né, pessoal, é a gente ver onde que estão as reservas de carvão no Brasil. Então, vocês podem ver que as reservas de carvão, elas se localizam aqui predominantemente na região sul, principalmente aqui, né, nos estados de Paraná, Santa Catarina e nos estados também no Rio Grande do Sul, né? Muito mais no Rio Grande do Sul, na verdade, é onde tem a maior exploração de carvão no Brasil, é justamente no estado do Rio Grande do Sul. Tem um pedacinho aqui em São Paulo, mas é um carvão de baixa qualidade, que realmente não tem um grande poder calorífico, ele mal é utilizado. Algumas refinarias no litoral utilizam esse carvão. Então, Paraná, Santa Catarina e com destaque para o Rio Grande do Sul, é onde estão as nossas maiores jazidas de carvão, é onde se localizam as maiores concentrações de carvão do Brasil, tá? De modo geral, pessoal, o carvão no Brasil, nós não temos grandes reservas, tá? O nosso carvão não é de boa qualidade, é um carvão que tem um poder calorífico bem razoável, assim, né? Não é nada extraordinário, e por isso mesmo que ele não é parte muito importante da nossa matriz energética. Mas sim, ele ainda é utilizado e a gente tem que conhecer um pouquinho mais sobre ele, tá? Para a gente começar a falar sobre isso, vamos ver um pouquinho sobre a história do carvão, como ele ficou utilizado, como que ele ganhou importância, né? E por que ele foi, assim, durante muito tempo, ele foi uma forma de produzir energia muito utilizado, inclusive durante a primeira Revolução Industrial, né? Vamos lá, então. Everyone is familiar with using electricity. Lights, computers, and appliances all draw power from the grid. What is unfamiliar is where that energy comes from. The average American household uses the equivalent electricity of leaving 12 100-watt light bulbs on all the time, 24 hours a day. One bulb is powered by renewable energies, 2 by nuclear, 3 by natural gas, and 6 bulbs are powered by coal. For now, let's just focus on the 6 running on coal. This represents the average American home. 4 occupants, 2 are male, 2 are female, and they are still running 6 100-watt light bulbs powered by coal. Coal-fired power plants produce electricity by burning coal, a fossil fuel, and using the heat to create steam. The steam rotates a turbine, which turns a generator, creating the electricity being used by the 6 light bulbs in each household of 4 people. The process of burning coal releases the greenhouse gas carbon dioxide. To run the 6 light bulbs in each household, coal power plants emit the equivalent of 1 balloon's worth of CO2 per house every 5 minutes. This is 1 minute going by every second. Burning coal also produces solid waste. The amount of waste produced is approximately 2 rail cars a minute. Coal burning is highly toxic, and the people living close by are immediately affected. Coal power plants cause 1 in every 10 women to have mercury levels unsafe for having children. When we view the effects of coal burning at an hour every second, the numbers start to get big. Each house still has 6 100-watt light bulbs, creating 12 balloons of CO2 every hour. The solid waste coming from all the coal plants is equal to 114 rail cars every hour. Everyone within 5 miles of a coal plant is directly affected by its pollutants and waste. Each home has 4 people living in it, and they're all still running the 6 light bulbs and emitting 12 balloons of CO2 every hour.
The United States has over 600 coal plants producing electricity. That's over 600 times all those people being directly affected by the pollutants. After adding the rest of the population of the USA, each four-person home burning 6 100-watt bulbs running on coal power, we're seeing 19,360,000 balloons a day and 2,740 rail cars a day. As we watch our atmosphere filling up with balloons and the rail cars of waste piling up, we need to consider one more thing. As we move forward, the demand for power is increasing. If we stick with coal power, the U.S. would need to build 100 new coal plants to meet the demand. Not to mention that the train of rail cars full of waste, by this point, would wrap around the Earth 8 times. So what's the solution to all this? How do we stop our electricity generation from impacting the whole world at such a large scale? The answer is in clean power. With a home solar system, you can bring the solution right to your rooftop. Suddenly, you're cutting miles of transmission lines, power plants, and balloons of CO2 out of the picture. Make your energy closer to home. To learn more about the environmental and financial benefits of home solar, visit www.sunrunhome. Então percebam aí, né, pessoal, no caso, eu quis mostrar esse vídeo por conta dos Estados Unidos, para vocês verem aí um país que ainda depende demais, né, depende muito da questão da utilização do carvão mineral na sua matéria-prima, né, como geração de energia elétrica. Então, o carvão é muito utilizado para a geração de energia elétrica. Nos últimos anos, os Estados Unidos têm tornado a sua matriz energética mais verde, né, menos poluidora, mas ele ainda é muito dependente de petróleo, de carvão e de outras fontes energéticas que são altamente poluentes. Então, por um lado, isso é muito bom no Brasil, né? O nosso carvão já não ser, assim, de grande qualidade, vamos assim dizer, porque isso meio que força a gente a usar outras fontes e não ficar preso nessa fonte energética, né? Mas isso não quer dizer que o carvão não seja utilizado no Brasil, tá? Não quer dizer. Pelo contrário, nós temos a utilização dessa fonte energética, principalmente na região sul, e eu quero que vocês vejam como que isso funciona lá, tá? Dá só uma olhada aqui, ó. Opa. Fica com a barra aqui na frente, meu. Nossa, como irrita essa barra, ela não some. Não, eu vou falar sério. Preciso fechar aqui para ver se aparece aqui. A região sul do país detém quase 100% das reservas de carvão mineral do Brasil. O Rio Grande do Sul é o estado que concentra a maior fatia desta riqueza, quase 90%. As jazidas se localizam principalmente na metade sul do território gaúcho. A jazida de Candiota é a maior do país. Além disso, o carvão gerado aqui tem um dos menores custos do mundo. As reservas do Brasil são estimadas em 32 bilhões de toneladas. Quase 40% desse volume está em Candiota. São 12,3 bilhões de toneladas. Nas mãos da estatal CRM, a Companhia Rio-Grandense de Mineração, estão hoje aproximadamente 3 bilhões de toneladas. O custo de extração de cada tonelada é estimado em $15. O custo da exploração no município de Candiota é baixo porque a jazida está muito perto da superfície, a no máximo 50 metros de profundidade. As máquinas e os trabalhadores operam a céu aberto. Esta máquina de 36 metros de altura remove os materiais que cobrem o carvão antes do início da sua extração do solo. A mina é totalmente mecanizada. Todo o processo se baseia na utilização de equipamentos. Não tem mais aquela imagem que se guarda de mineração com um peão, vamos dizer assim, né? Usando uma pá para proceder à mineração. Todo equipamento é mecanizado, todo equipamento de grande porte. Além disso, a
A mina da CRM em Candiota fica a apenas 2,5 km de distância da usina termoelétrica que usa a matéria-prima extraída no local, após ser detonado e passar por britadores que dividem o produto em pedaços menores. O carvão é enviado para a usina termoelétrica por uma correia de 2.500 metros de extensão. A usina termoelétrica de Candiota pertence à Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica, uma empresa do governo federal. A CGTE gera aproximadamente 450 megawatts de energia. Ele tem que ser fragmentado num tamanho onde ele possa passar nos moinhos da usina e assim ser pulverizado para queima. A detonação é o início do processo de fragmentação, né, de redução de tamanho. Tem que ser complementado com a britagem. Aí ele chega num tamanho final aproximadamente 2,5 a 3 polegadas, que é um tamanho adequado para fazer o transporte por correias e também para os equipamentos da usina poder receber esse carvão. O carvão brasileiro apresenta uma qualidade baixa em relação ao de outros países. Tem um alto teor de cinzas, de umidade e de enxofre. Mas alguns técnicos da área consideram que essa avaliação é relativa. O carvão considerado de maior qualidade é adequado para o uso na siderurgia e na metalurgia. Para a geração de energia elétrica, a qualidade do carvão gaúcho seria suficiente. O carvão de Candiota, realmente, se nós formos comparar com outros carvões no mundo, ele é um carvão que ele é de qualidade inferior. Mas, para o fim a que ele se destina, que é a geração termoelétrica, ele é um carvão que pode-se sim falar que ele tem boa qualidade. É um carvão que se aplica a esse segmento do mercado, né, a geração termoelétrica. Nós temos que desenvolver pesquisas para aproveitar esse carvão, como é aproveitado nos Estados Unidos, na Alemanha, em toda a Europa, na Austrália, né, na África do Sul. Então, como vocês puderam ver aí, né, pessoal, o Rio Grande do Sul, ele realmente desponta, né, como sendo aí o maior produtor de carvão do Brasil, né, como sendo o maior responsável pela produção de carvão mineral. Novamente reforçando, né, que o carvão mineral, ele no Brasil, ele não é encontrado com uma grande qualidade, né, mas para a queima, para gerar energia elétrica, que é só para fazer o aquecimento da água, né? Afinal de contas, não tem que ter um grande poder calorífico assim. Mas para você usar numa siderurgia, numa metalurgia, que exige uma temperatura muito mais alta, nosso carvão ele realmente não é de grande qualidade, tá? E falando ainda sobre o carvão, pessoal, eu queria mostrar para vocês mais um vídeo, mais uma reportagem que mostra, inclusive que, segundo, né, o que vocês viram, ali no Rio Grande do Sul, muito do carvão era feito por máquinas, né? Então, o trabalho humano ali, ele tinha bastante qualidade, vamos assim dizer. Agora, não é uma realidade a nível de Brasil, tá? Inclusive em carvoarias onde a maior parte das pessoas que trabalham realmente estão ali em contato direto com o carvão e acabam tendo uma qualidade de vida bem ruim, como é o caso de Criciúma, em Santa Catarina. Dá só uma olhada. O Jornal Nacional está exibindo essa semana uma série de reportagens sobre a produção de energia elétrica e o tema de hoje é o carvão mineral. Problema de metrópole, nos carros, nos quintais, e a poluição já foi bem pior, dizem. A gente comeu cinza aqui, que eu ia dizer, com a mangueira, né, para tirar toda a cinza. Mas agora não, graças a Deus já está melhor. Mas vem cinza, ainda vem cinza. A usina termoelétrica movida a carvão mineral não está aqui por acaso. O Rio Grande do Sul concentra quase 80% do carvão mineral brasileiro. Nós estamos na maior mina do país, no município de Candiota, onde o minério é encontrado algumas dezenas de metros abaixo do nível do solo. Ele está aqui, debaixo dos meus pés, numa camada aí de 2,5 metros até 3 metros de espessura. O carvão produz cerca de 1,5% da energia elétrica do Brasil. Na China, são quase 80%. Esse combustível é a principal fonte de poluição nos Estados Unidos, onde gera 45% da energia.
Neste momento não há razão para usar o carvão, porque ele é caro e poluente e causa efeitos estufa. Além disso, o carvão brasileiro é de baixa qualidade. É um combustível do século XIX, para não falar até de antes. Você tem liberação de poluentes nocivos ao extremo, óxido de nitrogênio e enxofre, mercúrio metálico. Segundo as usinas, o impacto tem sido reduzido com investimentos em tecnologia. Chinesa, por exemplo, como a usada na terceira fase de Candiota. As novas usinas são muito mais eficientes, consomem menos carvão para gerar a mesma energia. Temos condições de remover as cinzas geradas na combustão, temos condições de remover o dióxido de enxofre formado na combustão. Mas para funcionar, a unidade nova depende das antigas, projetadas nos anos 60. E a reforma delas só estará pronta em 2014. Mesmo com todos os riscos ambientais, Candiota defende o carvão com unhas e dentes. Nosso ganha-pão aqui, né? O carvão não é mais aquela poluição de 10, 15, 20 anos atrás, que hoje já a tecnologia já vai melhorando, a parte de mineração já tem uma regeneração que consegue recuperar os solos. Segundo a empresa mineradora, não é exatamente isso. Você acredita que ela se recupere completamente? Não dá para dizer que vai ser completamente, tanto que nós chamamos de recuperação, não é regeneração, é recuperar condições de novamente revegetar. As áreas mineradas são recobertas com camadas de argila e de solo vegetal. Para ele ficar bom vai levar muito tempo. Quanto tempo? A gente não tem ideia desse tempo, porque certamente a vida de uma pessoa não é suficiente para dizer que o solo está bom. E o custo disso? Muito caro. Hoje a recuperação de áreas como essa aqui já nos custam algo ao redor de 3 a 4 vezes o valor da terra. Em áreas de exploração mais antiga, o estrago ambiental é ainda maior. Periferia de Criciúma, Santa Catarina. Uma vila com mais de 100 casas construídas em cima de rejeitos de carvão. Para essas famílias, sujeira no rosto não é o pior. Não. O calor é terrível. No verão aqui, nossa, não dá pra parar aqui, porque é tudo pirita, né? Daí sobe um vapor aí que... Pirita é uma das substâncias tóxicas liberadas da terra junto com o carvão. Há ainda metais pesados que contaminam cursos d'água. A estimativa é de 5 mil hectares de áreas degradadas na região. Nosso trabalho do Ministério Público tem sido muito isso, de fiscalizar para que uma atividade que já é potencialmente poluidora, ela seja o menos possível, que ande dentro da lei e que faça o resgate desse passivo ambiental de mais de um século. O futuro do carvão no Brasil passa por acordos internacionais, como os assinados na Cúpula do Clima de 2009, na Dinamarca. Compromisso que o Brasil colocou em lei com relação à emissão de gases de efeito estufa em Copenhague. Os compromissos que ele assumiu lá, ele vai manter. E dentro disso, você tendo alternativa renovável e limpa, você vai priorizando essas fontes. Então, só realmente para reforçar, né, pessoal, como a gente não deve, né, em hipótese alguma, né, ficar preso a uma fonte energética, né, do século XVIII, né, da primeira Revolução Industrial, que data da segunda metade do século XVIII, não há a menor necessidade da gente ficar preso, né, nessa forma de geração de energia. Mas, né, não quer dizer que essa fonte geradora não exista, né? Não quer dizer que ela não seja parte da nossa matriz energética. Temos ainda lugares do Brasil que dependem bastante dessa fonte energética, como é o caso do próprio Rio Grande do Sul, né? E que tem ali a geração de energia a partir do carvão mineral, mas realmente é só para vocês terem um conhecimento de como isso acontece no Brasil, onde isso está acontecendo, né? Como vocês podem ver, pessoal, os pontos positivos, eles praticamente não existem, né? O ponto positivo seria o quê? Somente a proximidade
da onde o carvão é retirado com a localização da usina termoelétrica. Esse é o único ponto positivo, né? É muito próximo. Você não, né, pensando assim a nível de outras fontes energéticas, você tem impactos ambientais gigantescos, você tem uma energia, um combustível fóssil, não renovável, altamente poluente. Então, eu diria que de ponto positivo, pessoal, é assim, tá fácil de tirar, né? Vocês perceberam que o carvão está bem próximo da superfície, né? Então, é fácil a sua exploração, não é nada difícil. Próximo da onde você vai queimar para fazer a energia, né? Então, você tem a proximidade com o local, transporte é muito simples, né? Basta você encher caminhões e trens e boa, e você consegue transportar. Mas fora isso, não tem ponto positivo nenhum, né? É só ponto negativo mesmo, e a grande maioria deles é relacionados ao impacto ambiental. Vocês viram, é poluição do solo, da água, atmosférica, afeta a saúde das pessoas, né? Sem contar que não é renovável, né? Enfim, são realmente muitos pontos negativos e poucos pontos positivos, tá bom? Saindo um pouquinho do carvão, pessoal, nós vamos para o gás natural, tá? O gás natural, que é considerado aí o melhor combustível fóssil, tá? Eu tô colocando muitas aspas nesse melhor, que é para vocês entenderem realmente que, perto dos outros combustíveis fósseis, ele realmente é muito bom, porque o que ele acaba gerando de poluente é algo muito pequeno, se comparado com o petróleo e principalmente o carvão, tá? Vamos ver, então, como que funciona a extração do gás natural? Dá só uma olhada. O gás que você usa na sua cozinha é o mesmo gás que abastece veículos e que gera energia para usinas termoelétricas e indústrias. Mas você sabe de onde ele vem? O gás natural é um combustível fóssil, resultado da decomposição de matéria orgânica que foi soterrada a grandes profundidades há milhões de anos. Para encontrar um reservatório de gás natural, é preciso muita pesquisa. Geralmente, os reservatórios estão associados a reservas de petróleo e são necessários estudos geológicos e a perfuração de poços exploratórios. Encontradas as jazidas, começa a extração do gás, que normalmente chega à superfície misturado ao óleo e à água. Ainda na plataforma, esses três elementos são separados. Depois, o gás natural é enviado a unidades de processamento, onde os seus componentes são separados e dão origem a vários produtos, que servem de matéria-prima para a indústria química ou combustível para termoelétricas, veículos, comércio e residências. Para chegar até a rede de distribuição, ele é transportado na forma gasosa pelos gasodutos ou por caminhões e navios na forma líquida. E então é distribuído para usinas termoelétricas, indústrias, carros e casas. No Brasil, a distribuição é feita por empresas privadas que obedecem a rígidos padrões de qualidade e segurança e que têm a concessão dos governos estaduais. Nos últimos anos, o Brasil descobriu novas e importantes jazidas de gás natural, que aumentaram muito as reservas desse combustível no país. Uma ótima notícia para o meio ambiente, já que ele é considerado o mais limpo dos combustíveis fósseis, responsável por menor emissão de dióxido de enxofre e resíduos durante o processo de combustão. É mais energia limpa para movimentar o Brasil. Então, como vocês puderam ver, né, pessoal, normalmente o gás natural, ele está associado com o petróleo, né, aonde a gente tem aí a exploração do gás, do petróleo, geralmente a gente encontra o gás natural junto, tá? Então, é quase que, né, vamos falar assim, é quase que a exploração acontece de forma contínua, de forma conjunta, na verdade, aonde o gás natural, ele basicamente está aí muito próximo
do petróleo. E é claro que às vezes ele é encontrado também sem o petróleo, né? Mas ele acaba sendo resultado da decomposição da matéria orgânica que faz o petróleo, então fica preso junto ao petróleo ou próximo a ele, né? Fica preso todo esse gás natural. Não é uma fonte limpa, beleza? Né? No vídeo ele fala até uma propaganda, obviamente, né? Uma fonte limpa, não, ela não é limpa. Ela tem, sim, né, a poluição atmosférica, né? A liberação do carbono, mas é claro que muito menos do que o carvão e muito menos do que o petróleo, né? Então, digamos assim que seria a melhor forma, realmente, de você gerar energia com combustível fóssil, tá? E a grande sacada do gás natural, pessoal, é o seu transporte, né? Ele é feito a partir de gasodutos, né? Então é muito interessante esse meio de transporte, porque, é lógico, também tem caminhões que transportam, trens, né? Mas a maior parte dele é por canos, né? São por encanamentos que ficam aí enterrados abaixo da superfície, e isso faz com que esse transporte seja bem seguro, bem rápido, bem barato, e isso favorece muito ao seu desenvolvimento. Hoje, a grande maioria dos prédios que são feitos, eu acho que já é quase que 100%, na verdade, eles são abastecidos com gás natural. Não tem mais aquele negócio de levar o gás de botijão para sua casa, né? Você tem o gás natural, que aí vai ser usado para aquecer a água da torneira, a água do chuveiro, para abastecer, por exemplo, o seu fogão, né? Então, hoje, muitos prédios, os mais novos principalmente, eles têm aí uma relação direta com o consumo do gás natural em si, né? E em relação à geração de energia elétrica, pessoal, o que faz a geração da energia elétrica com o gás natural são justamente as termoelétricas, tá? São justamente as termoelétricas que fazem essa geração de energia a partir do gás natural. Então, o que acontece? É um processo que, né, nós já falamos muitas vezes sobre isso. Você usa, né, o gás natural como combustível, esse combustível vai aquecer uma caldeira, vai ferver a água, né, a pressão do vapor de água passa por uma turbina, essa turbina gira e com isso você tem a geração da energia, né? Então é uma forma bem simples, barata, né? E menos poluente, vamos assim dizer. Vamos ver como funciona a geração de uma termoelétrica a partir de gás natural? Dá só uma olhada na termoelétrica de Paraíba. Olha só. Nós somos a MPX, uma empresa do Grupo EBX que transforma projetos em realidade e possui um dos maiores complexos de geração a gás do país em implantação, com capacidade total de 3.722 megawatts. Esta é a área onde a UTE Parnaíba está sendo construída. A MPX possui participação em 8 blocos exploratórios terrestres de gás natural na bacia do Parnaíba, em parceria com a OGX. Como todo empreendimento grandioso, a UTE Parnaíba é planejada com ousadia e eficiência. Uma pesquisa sísmica forneceu imagens detalhadas e definiu tecnicamente a melhor área para perfuração dos poços de exploração. Sondas capazes de perfurar mais de 5.000 metros serão utilizadas. Dos poços, o gás é levado através de dutos subterrâneos para uma unidade de tratamento, para que possamos atender aos padrões técnicos exigidos para seu uso como combustível. Da unidade de tratamento, ele é bombeado para a UTE Parnaíba, onde será queimado nas turbinas de gás. A tecnologia de ciclo aberto será utilizada na geração de energia, passando à tecnologia de ciclo combinado depois para aumentar a sua eficiência. Nos dois casos, o ar ambiente é filtrado para evitar a entrada de partículas indesejadas no compressor da turbina a gás. Uma vez dentro da turbina, o ar é comprimido e direcionado para as câmaras de combustão, que são projetadas para obter alta eficiência na queima do gás, com baixa emissão de óxidos de nitrogênio. O resultado da combustão é um composto gasoso com alta temperatura e pressão e grande quantidade de energia, que é transformada em energia mecânica através das palhetas da turbina. Essas palhetas fazem girar um eixo, que por sua vez gira o eixo do gerador.
A energia elétrica gerada neste processo segue para uma subestação e depois é encaminhada às linhas de transmissão. A partir do ciclo combinado, o gás de exaustão passa então por uma caldeira de recuperação de calor, sendo transferido para a água, que é então convertida em vapor de alta pressão. Esse vapor é usado para impulsionar uma turbina que transforma a energia térmica do vapor em energia mecânica. Da mesma forma que na turbina a gás, o eixo do girador, ao girar, transforma essa energia mecânica em energia elétrica novamente. Já o vapor que sai da turbina a vapor é condensado pela água da torre de resfriamento e reaproveitado na caldeira. A água de reposição é captada no rio Mearim e enviada para a bacia da torre. Essa água circula no sistema até 4 vezes antes de ser devolvida ao rio em perfeito estado. Dessa forma, o ciclo combinado garante a alta eficiência do funcionamento da termoelétrica e menor impacto ambiental. A UTE Parnaíba será um dos maiores complexos de geração a gás do país. Integração de recursos naturais à tecnologia estado da arte, sempre respeitando o meio ambiente e as pessoas. Esta é a nossa marca, a nossa essência. MPX. Então vejam, né, pessoal, que uma usina termoelétrica movida a gás natural, né, ela funciona de uma forma bem assim, bem dinâmica, né, é uma maneira bem interessante de você ter essa exploração, né, dessa fonte energética, e também é bem interessante porque ela tem, né, um funcionamento, né, muito legal, ela tem aí um cuidado ambiental também bem interessante, e isso faz, né, do gás natural, falando dos combustíveis fósseis, certamente a nossa melhor alternativa, né? Sem dúvida alguma, é a nossa melhor alternativa. Quanto a isso, não há nem discussões. Agora, é lógico que o Brasil, como sendo um país privilegiado, né, em outras fontes energéticas, poderia dar mais atenção para outras fontes, né, sem depender de combustível fóssil. Mas acredito que o gás natural certamente é mais uma da nossa matriz energética e deva ser explorado. E para fechar, né, a nossa aula, pessoal, eu queria mostrar para vocês um mapinha que às vezes aparece muito no vestibular, que é um mapinha que mostra o gasoduto Brasil-Bolívia, tá? Durante muito tempo, o Brasil praticamente se alimentou de gás natural vindo da Bolívia, que tem as grandes reservas de gás natural. Então, nós construímos um gasoduto com mais de 3 mil quilômetros, ligando a Bolívia até o Brasil, e grande parte do gás que é consumido, né, que era consumido até então, mas que até hoje é consumido no Brasil, grande parte desse gás vem da Bolívia, tá? Ele tem aqui a sua central em Santa Cruz de la Sierra, passa pelo Mato Grosso do Sul, entra aqui no estado de São Paulo, depois ele vai para toda a região sul, por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tem também aqui o gasoduto que vai do Rio até Minas Gerais. Então, para vocês saberem que parte do gás natural que é consumido no Brasil vem da Bolívia. Tudo bem que o Brasil aumentou muito, né, a sua produção de gás natural com as novas reservas que foram descobertas, mas parte ainda do gás que a gente consome vem do país vizinho, da Bolívia, e é justamente por isso que muitas vezes qualquer instabilidade que rola na Bolívia tem um impacto grande para nós aqui no Brasil, no setor energético, né? Porque, para você ter uma noção, o Evo Morales, quando ele assumiu a presidência da Bolívia, ele tomou a refinaria que era da Petrobras. Tomou mesmo, tipo assim, agora isso aqui é nosso, entendeu? E a refinaria era brasileira. A Petrobras construiu com dinheiro do Brasil e ele simplesmente tomou, né, a refinaria para ele, porque ele tinha estatizado, não para ele pessoa, né, para a Bolívia, porque ele tinha estatizado a energia no Brasil. Foi um grande problema político que o Brasil teve na época com a Bolívia, mas, né, preferimos abaixar a cabeça e deixar quieto, e nós entregamos de graça a refinaria para a Bolívia.
né? Não vou entrar no mérito se isso foi certo ou foi errado, mas é um absurdo que acabou acontecendo, mas isso é papo para um outro momento. Beleza? Pessoal, fala para mim sobre carvão mineral e sobre gás natural. Ficou alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa?